Olá, gente. Meu nome é Jaqueline Epsen. Eu dou aulas de teatro, estudo a palhaçaria, atuo como palhaça também. E tô hoje aqui representando o Espaço Livre Biguá, que é um ponto de cultura aqui em Guaíba, que fica aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, onde eu moro. E esse vídeo hoje é primeiro encontro online, né, para dar continuidade ao que a gente iniciou em janeiro, que eram as oficinas presenciais lá no Ponto de Cultura. Então agora a gente parte para essa nova modalidade, né, que estamos precisamos fazer dessa maneira, encontrar um jeito interessante da gente se encontrar com vocês, desse novo jeito, em função dessa pandemia que nos obriga, que nos pede para que a gente se mantenha isolados, para que tudo passe mais rápido possível, né? Então, tô aqui em casa para gravar essa aula. Já gravei de vários jeitos, já perdi, gravei, perdi de novo e tô tentando encontrar um jeito bom de passar essa aula por vídeo, mas espero que vocês recebam aí da melhor maneira possível. Bom, o tema, então, são jogos teatrais com uma introdução à linguagem da palhaçaria. Não é um curso de palhaço, não é uma oficina de palhaço, mas a gente vai dar uma passeadinha por esse universo da palhaçaria. A gente vai relacionar alguns jogos e brincadeiras que eu vou passar para vocês com a palhaçaria, tá? Então, os jogos teatrais, o que é o jogar? O jogar é o brincar, é o estar junto, definir regras para uma brincadeira, para um jogo. E o jogo, ele na verdade traz todo mundo que está jogando para o mesmo espaço, para as mesmas condições, independente da formação, enfim, da origem e de qualquer outro aspecto da pessoa. Ele nos traz para um lugar comum, que é o brincar. E para o palhaço, né? O palhaço, em primeiro lugar, ele é um brincalhão. Então, quando a gente brinca, quando a gente sai do nosso cotidiano, a gente acaba encontrando coisas mais internas, pessoais, nosso jeito de brincar, e a gente acaba se soltando um pouco mais do cotidiano, né? Então, nesse caminho, a gente pode relacionar com as técnicas e, enfim, o que é ser um palhaço, né? Uma palhaça. Bom, então, o encontro de hoje... primeiro eu vou mostrar para vocês, deve estar passando aqui na tela daqui a pouco, aqui embaixo, aqui, o e-mail do Espaço Livre Biguá, para que vocês façam a inscrição, se ainda não fizeram, se estão olhando esse vídeo no YouTube e não fizeram a inscrição, pode fazer por este e-mail, por conta dos certificados, tá? E também o e-mail de comunicação, que vocês podem mandar perguntas, sugestões, para a gente poder trocar e conversar, que é o que a gente faria nas aulas presenciais, né? Então, anotem este e-mail para esses contatos e também porque a cada aula... para quem está inscrito e precisa de certificado, é necessário que vocês enviem um pequeno relato da aula, tá? Para a gente fazer umas trocas e para que fique oficialmente registrada a participação de vocês, tá bem? Bom, eu pensei aqui agora que a gente fica um pouco incomodado com essa questão de gravar vídeo, né? Numa atividade que a gente está sempre tão próximo, né, da coisa do teatro, dos encontros, das brincadeiras, enfim. E fiquei pensando o que é bom disso tudo, né? Eu acredito que, através dos vídeos, também um número maior de pessoas vai poder ter contato com a gente, né? Conhecer o Espaço Livre Biguá, talvez de outros estados, pessoas de lugares, né, mais distantes aqui de Guaíba vão poder também conhecer um pouco do trabalho, né? Bom, então, para começar a aula, assim, de fato, a aula, né? Não sei se é aula, esse encontro, esse bate-papo sobre essas questões.
O tema de hoje, eu dividi assim por temas, e o tema de hoje é o seguinte: palavra. A palavra. O que é a palavra? A palavra escrita, a palavra falada. Então, a gente vai fazer algumas brincadeiras com palavras, tá? Eu vou ler para vocês um trecho deste livro aqui, que é uma fotocópia, tá, gente? Há muitos anos que eu tenho essa cópia desse livro, que é a Gramática da Fantasia, da Gianni Rodari. E eu vou ler um trecho para vocês, tá? O título é A Pedra no Pântano, e que a gente pode traduzir mais para nossa linguagem, a pedra no açude, na lagoa, no lago, enfim. Uma pedra lançada em um pântano provoca ondas na superfície da água, envolvendo em seu movimento, com distâncias e efeitos diversos, as plantas aquáticas e o barquinho de papel. Objetos que estavam ali por conta própria, na sua paz ou no seu sono, são como que chamados para a vida, obrigados a reagir, a se relacionar. Outros movimentos invisíveis propagam-se na profundidade, em todas as direções, enquanto a pedra se precipita, agitando algas, assustando peixes, causando sempre novas alterações moleculares. Quando toca o fundo, revolve a areia, encontra objetos ali esquecidos, desenterrando alguns e recobrindo outros. Em um tempo brevíssimo, inúmeros eventos sucedem-se, sem que possamos registrá-los. E depois, então, o livro faz a relação entre a pedra jogada no lago e todas as suas repercussões e a palavra jogada à nossa mente. A palavra que a gente ouve, a palavra que chega até nós também provoca, também causa movimentação, mexe com as nossas vivências, histórias, nossas memórias, até do inconsciente, dos nossos sonhos. Então, uma palavra lançada e ouvida por alguém, também acontece o mesmo que a pedrinha jogada na lagoa e que mexe com tudo. Então, nesse sentido, que eu vou propor para vocês algumas brincadeiras com palavras, né? Fazer com que essas palavras que a gente vai ouvir e vai receber mexam também com a gente. Por que mexer com a gente? Por que dar uma chacoalhada e mexer com os nossos pensamentos, com as nossas vivências? Porque isso faz com que a gente possa brincar e isso faz com que a gente possa se aproximar desse estado diferente que é estar disponível para brincadeira. Então, primeiro jogo com palavras, tá? Eu trouxe aqui umas palavras aleatórias que eu escrevi nessas fichas aqui. Escrevi 6 palavras nessas fichas, tá? E isso pode ser um jogo em grupo, em dupla, pode fazer sozinho em casa também, né? Dependendo com quantas pessoas tu tá em casa. E é um jogo que pode ser chamado de histórias inventadas. Essas fichas a gente pode distribuir entre os participantes e que eles fiquem com um nome escondido, que eles não vejam a palavra antes de começar a brincar, antes de usar a palavra. Então, se eu vou começar, por exemplo, eu pego uma palavra qualquer aqui, cadeira, e inicio uma história inventada. Eu estava sentada na minha cadeira de balanço, descansando após o almoço, em um dia tranquilo, quando de repente eu ouvi um barulho na rua e me levantei, fui ver o que era. Enfim, posso ir mais adiante e posso passar a vez para um outro jogador, um outro brincante que vai pegar uma outra palavra e vai continuar a história. Fui ver o barulho na frente.
quando percebi que era um enxame de mosca. Muitas moscas chegando na minha casa. Enfim, vou passando para os outros jogadores, outras palavras vão surgindo e a história vai tomando rumos diferentes, até que a última palavra encerra a história. Essas palavras, quando termina essa primeira etapa, as palavras podem ser misturadas de novo, todas misturadas, e inicia uma nova rodada. Agora os jogadores já sabem que palavras são, mas as ordens vão ser diferentes, as histórias vão ser outras. Isso ativa a nossa imaginação, a nossa criatividade e a nossa disposição para brincar. Uma dica: mesmo já conhecendo quais palavras estão no jogo, não fica raciocinando qual vai ser o teu trecho da história. Deixa acontecer, não pensa antes, a cabeça vazia, para que quando aquele trecho de história vir do teu companheiro de jogo, o vazio, o nada vai te trazer a história. Isso é a gente estimular, a gente desafiar a nossa imaginação, a nossa capacidade de inventar, que a gente acaba perdendo quando a gente vai crescendo, né? Bom, então esse é o jogo Histórias Inventadas. Uma outra maneira de brincar com palavras, vou pegar duas aqui, uma um pouquinho maior e a outra menor. Um outro jogo com palavras é brincar com essas palavras de maneiras diferentes. Por exemplo, eu posso pegar a palavra parede e lançar palavras que comecem com pá também, né? Então, parabéns, patifaria, pânico, panela, panelaço, e vou indo, eu com a minha dupla ou com um grupo de jogadores, e a gente vai jogando as palavras, a gente vai estimulando aqui a nossa imaginação. Mosqueteiro, mosquito, molecagem. Posso também lançar a ideia de que seja a primeira letra somente, né? Então, pinico, pepino, máquina, meticulosa, maravilhosa, enfim, brincar com as palavras. Outra maneira de brincar, pegar mais duas aqui, amarelo e fogo. Eu posso brincar de rima, posso lembrar de palavras que rimam, né? Então, fogo, ogro, sogro, amarelo, castelo. Posso brincar de formar frases com as letras. Formigas onduladas garantem ovos. Inventei agora, é uma coisa aleatória, mas eu posso criar frases com as letras. Aves maravilhosas arrasam rusticamente entre lençóis ondulados. A gente pode viajar nisso, viajar nas palavras, nas possibilidades da junção das letras. Professores, isso também com os alunos, faz com que esse maravilhoso encontro com as palavras, com as letras, com a leitura, possa ter esse ar de brincadeira, né? E eu sei que os professores fazem muito isso para que a aula se torne dinâmica. Brincar e jogar. Então essas misturas, essas loucuragens, essas bobices com as palavras faz com que a gente se solte mais, com que a gente não encontre racionalidade no que está falando, mas que a gente estimule nossa invenção, nossa imaginação.
Outras maneiras de brincar com palavras. Bom, antes disso, eu vou fazer com vocês um exercício facial aqui, já que a gente tá falando de palavras, que vai mexer com com o nosso rosto, com essa parte aqui do nosso rosto, que é o seguinte, eu vou falar algumas palavras e a gente vai falar essas palavras depois trocando as vogais, a, e, i, o, tá? A questão desse exercício é mexer bem, articular bem e pronunciar bem a sílaba, tá? Vocês podem repetir comigo se quiser. Patacá, façachá, manalará. Exagerem o máximo possível. Peteque, feceche, menelerê. Pitiqui, fisichi, miniliri. Potocô, fossoxô, monolorô. Putucu, fusuchu, munuluru. Sajalhanha, segelhenhe, sigilinhe, sojolhonho, sujulhunho. Isso faz com que a gente mexa o nosso rosto de uma maneira diferente do que o nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E faz com que a gente encontre também outras possibilidades de expressões. Brincar com isso também. Um outro jogo de palavras, eu vou escolher mais duas dessas palavras aqui. Por exemplo, o cachorro e a cadeira. O nome desse jogo é Binômio Fantástico. Então, eu tenho aqui duas palavras e eu posso pedir para que cada jogador escreva essas palavras de forma que o outro não veja que palavra é, né, antes de iniciar. O elemento surpresa é sempre interessante para brincar, para jogar, né? Bom, cadeira e cachorro. Que tipo de associação eu posso fazer com essas duas palavras? Muitas. E aí cada jogador pode fazer uma. Vou dar alguns exemplos. O cachorro sentou na cadeira. A cadeira correu atrás do cachorro. O cachorro latiu para a cadeira. O cachorro levou a cadeira nas costas. A cadeira tem o formato de cachorro. A cadeira é feita de cachorro. O cachorro saiu atrás da cadeira. O cachorro não gostou da cadeira. O cachorro latiu para a cadeira. A cadeira saiu latindo atrás do cachorro. Então, posso fazer muitas associações. E para isso, é importante que as palavras sejam palavras simples do nosso vocabulário, que a gente conheça. Porque essas associações vão ficar mais incríveis ainda, com palavras simples, né? Porque a incompatibilidade, às vezes, de uma palavra e outra é o que causa esse aspecto fantástico, assim, de surpresa, né? Então, é um outro jeito de brincar com palavras. Muito bem. Vamos partir agora para trava-língua. Eu trouxe, aliás, eu tenho aqui esse livrinho, esse meu livrinho de trava-língua, e eu escolhi dois aqui pra gente conhecer, né? Não conhece. Esse aqui é o do cozinheiro. O cozinheiro cochichou que havia cozido chuchu xoxo num tacho sujo. O cozinheiro cochichou que havia cozido chuchu xoxo num tacho sujo. O cozinheiro cochichou que havia cozido chuchu xoxo num tacho sujo. O que o trava-língua nos causa? Trava-língua, né? Primeiro é isso. Então, essa questão de falar mais rápido, cada vez mais rápido, vai ocasionar um erro de fala. Aí é que a gente pode entrar com o aspecto do palhaço. Ele ri dos seus erros. Ele erra e ri dos seus erros.
No momento que a gente vive agora, a gente pode pensar também nesse aspecto que a gente precisa de mais leveza, né? A gente precisa rir, né? A gente precisa rir das coisas, a gente ri do que dá errado também, né? Que tipo de riso é esse que não é um riso que vai agredir, que não é um riso que vai causar mal, né? Mas é um riso de leveza, um riso de... Puxa, tá acontecendo tudo isso, mas vamos lá. Então, o trava-língua, ele faz com que a gente trave a língua, que a gente enrosque na hora de falar, e é isso que provoca o riso, é isso que provoca a graça, né? Eu vou falar um outro aqui que eu gosto muito, que é do Kiko, adoro esse do Kiko. Kiko quer caqui. Kika kiki Kiko quer, Kiko quer qualquer caqui. Kiko quer caqui. Kika kiki Kiko quer, Kiko quer qualquer caqui. Qualquer caqui. Esses trava-línguas que eu mostrei pra vocês, e os outros que vocês conhecem e podem pesquisar e procurar outros também, uma dica de jogo, de exercício, é fazer, claro, em velocidades diferentes. Então, falar cada vez mais rápido, falar lento, falar rápido e ir brincando com as velocidades e também com os volumes. Então, por exemplo, aqui do chuchu, né? O cozinheiro cochichou que havia cozido xoxo num tacho sujo. O cozinheiro cochichou que havia cozido xoxo num tacho sujo. Posso fazer isso também sussurrando. O cozinheiro cochichou que havia cozido xoxo num tacho sujo. O cozinheiro cochichou que havia cozido xoxo num tacho sujo. O cozinheiro cochichou que havia cozido xoxo num tacho sujo. Posso aumentar os volumes, posso diminuir os volumes. Então, brincar com volumes e velocidades, tá bom? No trava-língua. É bem legal, dá pra fazer sozinho, dá pra fazer... Se tem alguém contigo aí em casa, vamos aí treinar. Vamos aproveitar e treinar esse trava-língua e rir. E rir dos erros, e rir das atrapalhadas. Um outro que eu gosto muito é... Deixa eu ver se eu vou falar ele certo. É dos limões. 1 limão, 2 limões, meio limão. 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 1 limão, 2 milhões e meio limão. 1 milhão, 1 limão, 2 milhões, 2 limões e meio limão. Esse aqui é ótimo. Um último trava-língua. Esse é para vocês treinarem depois, sozinhos. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Tá bom? Vão treinando. Muito bem. O que eu ia falar agora? Bom. Falar um pouquinho então dessa questão dos aspectos. Dos aspectos, não, né? Da questão da palhaçaria. Gente, ser palhaço é ser brincalhão, é brincar. Ser palhaço, ou palhaço, é uma linguagem universal, mas ao mesmo tempo é uma linguagem pessoal. Cada palhaço é um e é único, né? A gente diz que não é um personagem, que é aquilo que a gente é de fato, né? Então, a palhaça que eu sou eu, é a Jaque. Só que, né, ampliada, com seus defeitos, com suas qualidades, enfim. Como eu falei, não é uma oficina de palhaço. A palhaçaria é algo que requer muito estudo, autoconhecimento, muita dedicação. É algo muito antigo, tem muita história a palhaçaria, né? Então, quem entra geralmente não consegue sair de tão envolvente que é esse tema, de tão profundo que é esse tema. Mas o que eu posso relacionar com os jogos teatrais é a questão do brincar. Teatro é teatro, palhaço é palhaço, tá? Então são duas coisas diferentes. Muitos palhaços são atores, né? Fizeram artes cênicas, teatro, enfim. Ajuda muito, porque o palhaço ele usa muito o corpo, a expressão. Bom, é uma linguagem teatral, né? Então, claro que é
muito importante que um palhaço tenha conhecimento teatral, mas nem todos os palhaços são atores. É diferente. Ator, palhaço. O que mais que eu ia falar sobre isso? Sobre a questão da fala, da palavra. A gente falou de palavra, né? Brincamos com palavras. E eu vou citar uma fala de uma palhaça. O nome dela é Nola Ray. Nola Ray. Ela é da Inglaterra. Ela disse o seguinte: eu acho que muitas vezes as palavras são barreiras para a compreensão. Se você não fala, mais pessoas podem te compreender. Ela é uma palhaça, se vocês quiserem pesquisar, Nola Ray. Ela é uma palhaça que ela não fala, não tem fala alguma. E é muito interessante ver a forma dela. Ela era bailarina e começou a conhecer a palhaçaria, enfim. E ela, a comunicação dela é através do corpo, da expressão. Então, gente, existem muitas formas de ser palhaço, palhaça. Tem muitos palhaços que são muito falantes, que usam muita palavra, usam muito texto, histórias, e são muito bons. Tem palhaços que misturam, né, muita fala, mas também muito corpo. Mesmo os que falam precisam usar muito corpo. E tem palhaços que não falam. Simplesmente a comunicação é através de corpo, de expressão, enfim. Que pode ser maravilhoso também. Todas essas formas, se bem feitas, né? Com estudo, com prática, com carinho, com amor, com qualidade. Tem palhaços maravilhosos de todos os estilos, tá? Então, palavra para o palhaço não é o mais importante. Mas esses jogos fazem com que a gente também trabalhe um pouquinho, estimule um pouquinho a nossa imaginação, a nossa invenção, que é importante no mundo do palhaço, né? Na verdade, o palhaço é assim, ele é brincalhão, ele é brincante, usando palavra ou não. Eu queria pedir para vocês, para quem quiser, obviamente, para quem tiver afim, que durante a próxima semana, até a próxima aula, faça um exercício de escuta. Eu proponho que cada um, em sua casa, entre em contato virtualmente ou se, né, com quem tá morando contigo, com quem tá na tua casa, enfim, faça um contato com alguém, com algum familiar ou com algum amigo muito próximo e peça para essa pessoa contar alguma história da família ou da relação de vocês, enfim. Pode ser uma história antiga, de antepassados, pode ser uma história que te envolva, né, nessa história. Por exemplo, perguntar para tua mãe, como foi, o que aconteceu quando eu nasci? Como que era a vida antes de eu nascer e quando eu nasci? Que tipo de história, o que estava acontecendo na família? Como foi o meu nascimento? Tem alguma história engraçada? Enfim. Bom, essas memórias, né, que esse familiar, essa pessoa próxima de ti pode te trazer, podem obviamente causar tristeza, causar alegrias, causar sensações diversas. Mas tudo bem, coloca a tua escuta aberta e tenta entrar em contato com alguma história familiar. Aí no próximo encontro a gente vai falar de escuta. Visita tuas fotos também de criança, se possível, né? Ou pede para alguém da família te mandar alguma foto de criança. Tenta lembrar desses momentos, tenta lembrar de histórias. Eu não tô falando de grandes histórias, tô falando de momentos, de histórias engraçadas, às vezes que a família toda sabe, né? Daquele momento engraçado, daquele momento marcante, né? Não precisa necessariamente ser engraçado. Então a proposta é esta, que você faça esse contato, essa conversa com alguém próximo, tá bem? Pra gente falar sobre escuta. Pra gente terminar esse encontro de hoje, nós estamos no dia 4 de maio de 2020, é o primeiro encontro online. Pra terminar, eu vou pegar a caixinha de frases pra vocês.
As histórias são bálsamos medicinais. Elas têm uma força. Não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta ouvir com atenção. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões. Esta frase é de um livro que eu vou mostrar a capa para vocês agora, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Que é a minha sugestão de leitura. Vou sugerir para vocês esse livro. Não é só para mulheres, mas principalmente Mulheres que Correm com os Lobos. E tem essa frase maravilhosa que fala sobre histórias, né? Contadas e revividas. Muito bem. Eu espero que tenha dado certo essa gravação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Em cada aula eu vou trazer alguns jogos, algumas brincadeiras diferentes. Gente, eu fui ver a gravação, deu certinho ali, deu 30 minutos e um pouquinho. Só que daí cortou antes de eu dar tchau. Então eu só queria dar tchau pra vocês, tá? Eu vou tentar juntar os dois agora e dar um tchau. Muito obrigada pela atenção e até o próximo encontro. Beijos!